Isso é fundamental. Então, hoje, com um instrumento como esse, não só aqueles nossos associados, não só os nossos fellows, mas principalmente aqueles que participaram e, consequentemente, todos aqueles que fazem parte deste mundo de líderes da saúde, vai ter agora a oportunidade de crescer, vai ter a oportunidade de se entender, vai ter a oportunidade de compreender qual que é o seu papel e como é que ele está localizado no desenvolvimento desse papel. Então, exatamente isso, o conteúdo daquilo que a gente espera ter aqui. Eu sei que a Sheila e que a Larissa vão apresentar para nós isso aqui mais para frente, que é muito bom. Eu acho que o Rodrigo também depois vai fazer uma fala para nós, que está aqui conosco, exatamente para que a gente possa ter esse enriquecimento aqui à discussão e possa estimulá-los, né? Não só a ver, a analisar, a estudar, mas principalmente na edição do ano que vem a participar. Nós já tivemos nesta edição 1.532 participantes. Eu espero que o ano que vem a gente tenha 3.000 e que você que nesse instante está nos ouvindo tenha a oportunidade de ser um desses novos 1.500 que vão fazer parte desse trabalho. Então, Lari, obrigado. Zé Henrique, obrigado. Sheila, obrigado por estar aqui conosco. O Rodrigo já tive a oportunidade. Todos vocês que estão aqui, eu gostaria de agradecer e pedir para que a gente prossiga aí no lançamento desse nosso ar. Quer falar qualquer uma palavra, Zé? Alô? Você pode falar aberto. Ok. Capitão. Tá aqui, ó. Tá bom. Melhor. Uma coisa menos para segurar. Bom, muito obrigado por esse convite. E eu queria também aproveitar esta ocasião para voltar um pouquinho no Conex e agradecer a participação também, toda a colaboração da equipe do SEBEX, liderada pela Larissa, que nos colaboramos e nos ajudamos, e ela foi uma peça-chave nesse processo. Acho que no SEBEX a gente conseguiu, neste Conex desse ano, fazer uma conexão entre a questão do meio ambiente e a saúde. Por quê? Porque nós entendemos, e isso se mostrou perfeitamente cabível, né? Conforme nós desenvolvemos o tema durante o congresso. Ele foi virtual, né? Tomara que no ano que vem já possamos fazer presencial. Ou vai ser avatar? Ou avatar. E tudo isso nos leva a seguinte, não sei se uma conclusão, uma situação, mas não é possível, né, você ter pessoas e seres com saúde e o planeta doente. Então, não fecha essa conta e isso não vai levar a nada se a gente tiver esta situação de ímpar, né? E um está bem e o outro não. Então, por isso, acho que nós precisamos trabalhar tanto quanto os seres humanos, também no ambiente de modo geral. Nesse que nós estamos vivendo por enquanto, né? Muito obrigado mais uma vez. E vamos para o próximo desafio, que não são poucos, né? E a gente tem trabalhado aí nesse sentido, e é muito gratificante que a gente possa ver resultados cada vez mais consolidados dentro da sigla SEBEX. Obrigado, Zé. Vai, por favor. Então, com uma grande... Você pode colocar para mim? Com grande emoção, que eu compartilho com todos. Todos que estão aqui presentes também vão ganhar aí o exemplar em mãos. Grandes parceiros, pessoas que contribuíram com esse projeto, pessoas que também nos dão braços para que a gente consiga cumprir o nosso propósito. Então, todos que estão presentes, muitíssimo obrigada por ter
vindo até aqui. Eu entendo que é uma ação de carinho neste momento que estamos vivendo. E todos que estão online, estão aqui com vários chapters online, parceiros, o Carlos Goulart, alguns dos Sebex futuros, fellows como Eduardo Giacomazzi, um dos primeiros fellows do Sebex também aqui no nosso YouTube. Paulo Fracaro, que esteve com a gente na Assembleia, está aqui também, um grande mentor do Sebex Futuro, Malu Savieri, que é uma das nossas Sebex Futuro 2020. E entre outros que ainda não comentaram, mas que estão conosco no nosso link online do YouTube. Então, fico muito honrada de estar à frente desse projeto, mas esse projeto Atlas, ele é um grande sonho do Sebex, que veio muito antes de quando eu nem estava no Sebex. Então, junto do Balestrinho, German e todo o conselho do Sebex, idealizava, né, como mesmo o Balestrinho colocou, ter esse projeto conosco. Como todo esforço, junto com grandes pessoas, seres humanos ímpares, como um Daniel Greca, que abraçou o sonho do Sebex junto à marca KPMG, que era a antiga casa dele, hoje no Sírio Libanês. Não pôde estar aqui com a gente também convidou o Daniel para estar conosco, ele não pôde estar presencialmente, mas trouxe para a gente a Sheila, que é uma queridíssima que ficou aí com a grande missão de nos apoiar nesse projeto, que vou dizer para vocês, não foi fácil, né, Sheila? Como o Balestrin colocou, tudo que é novo, tudo que ainda não tem a cultura, sim, é um grande desafio. Mas, como eu citei, e fiquem super à vontade para me complementar, Júnior, pode passar para mim? Como eu citei, o Sebex, ele é feito de uma união de atores que juntos promoveram aí um resultado muito importante. Fizemos uma ação com 80 líderes embaixadores do Atlas, onde esses líderes foram convidados a influenciar mais líderes. Acho que um dos nossos grandes desafios do Atlas eram os líderes se considerarem líderes, né? Isso é uma questão muito importante para o Atlas. E também contamos aí com mais de 50 empresas para que a gente conseguisse impactar as 1.532 pessoas respondentes a chegarem a se engajar nessa causa. Essas 50 empresas, elas foram sempre moderadas e influenciadas também por outros líderes, né? A empresa C2L Comunicações foi a nossa consultoria de estratégica, onde eles conseguiram aí mobilizar um grupo de 50 empresas para chegarmos a esse número na primeira versão do Atlas. Mais uma vez, muito obrigada a todos que nos apoiaram e nos ajudaram a contribuir com este número. Fizemos também vários painéis na Hospitalar Hub, aqui representados pelo Eduardo presencialmente. Então, o pessoal da Hospitalar Informa foi extremamente importante nesse projeto, também sendo um grande impulsionador para os respondentes chegarem a responder algumas questões que antes não eram feitas. Então, quem que é o líder de saúde, onde que eles estão, e mais outras que o próprio Balestrin foi um dos influenciadores nas redes sociais, como o LinkedIn, que ele colocou. Tivemos aí um grande equilíbrio em vários resultados. O primeiro, na parte de homens e mulheres, nos surpreendeu bastante, mas o ano que vem, eu falei isso na Assembleia, eu vou reforçar. Ano que vem, eu e Marilé, a gente vai fazer, viu, Sheila? Temos uma missão de colocar mais mulheres aí como respondentes do questionário. Chegamos a 44% de público de mulheres. Acredito que é um marco muito interessante, levando em consideração que o setor da saúde tem sim, né, esse desafio de equilibrar, de equidade de gênero. Também conseguimos vencer, né, 100% dos setores da saúde. Sistema público e privado esteve conosco na pesquisa Atlas Sebex. A maioria da faixa etária que esteve conosco foi de 30 e poucos anos, 36 a 46 anos. Aí com 39% dos executivos respondentes, né? Mas também seguido de 47, 57, que teve aí com 29% dos respondentes. Acredito que esse é um marco interessante para que a gente consiga entender, principalmente, quem são esses impulsionadores e influenciadores que estão à frente dessas tendências, né? Também aqui a gente pode observar que
A maioria dos nossos respondentes tem uma vasta experiência na área da saúde, com 38% de 11 a 20 anos estando dentro desse setor. Seguindo um pouquinho, uma grande felicidade para o SEBEX. Junto a todos esses parceiros citados, nossos chapters, conselheiros e todos os parceiros que eu já citei por aqui, a gente conseguiu abranger 100% do território nacional. Tivemos participações de todos os estados do Brasil, como também extremamente importante, esse mapeamento dos segmentos da saúde, né, Sheila? Foi muito importante aquela nossa reunião onde a gente listou todos os segmentos que a gente gostaria de conquistar. E fomos atrás quem eram as empresas, quem eram associações influenciadoras dessas empresas, para que a gente conseguisse cobrir 100% da segmentação. Olhando um pouquinho sobre os resultados que vocês podem consultar no nosso Atlas, 37% do público era de hospitais e operadoras de saúde em segundo lugar, com 12%. Mas tivemos sim grandes líderes de todos os setores representados na nossa pesquisa. Levando em consideração a complexidade do setor e a complexidade dessa segmentação, onde o dia a dia desses líderes mudam de acordo com as prioridades, claro, o paciente é sempre o grande ponto que todos nós falamos, mas sim temos, vamos dizer assim, algumas peculiaridades na segmentação. Era de extrema importância termos todos vocês representados, até para que vocês todos se olhassem e se vissem realmente representados na pesquisa. Né, Sheila, você quer comentar mais alguma coisa? Creio que aqui o desafio de buscar, porque na verdade não havia o entendimento, quando chamamos para que as pessoas respondessem à pesquisa, não havia o entendimento de que eu era uma liderança de saúde independente do segmento. Então, desde a indústria farmacêutica, varejo, enfim, clínicas, laboratórios. Curioso como os líderes de saúde, assim denominados, existe uma ideia de que o âmbito hospitalar é o único, quando que a amplitude é gigantesca e nós tivemos que batalhar para chamar essas lideranças de outros segmentos a se enxergarem como líderes de saúde, independente do porte das instituições ou do segmento em que elas atuam. Perfeito. E um ponto muito interessante e que a KPMG contribuiu muito com isso foi a gente conseguir entender quais que eram realmente esse desenho da liderança. No questionário, a primeira pesquisa era você conseguir responder se você era um líder ou não era um líder diante do conceito da OMS de liderança. Então, nós bem no início fizemos um filtro. Tivemos até mais respondentes na pesquisa, mais que 1.532, mas que não se consideravam líderes da saúde. Então, esses ainda não conseguiram seguir no nosso questionário, mas como um ponto crítico, mais uma vez, como a Sheila colocou, muitos deles não se viam líderes e, quem sabe, eram líderes, né? Estavam sim à frente. Então, essa é acho que um ponto de capacitação que o SEBEX, junto aos parceiros, a gente possa fazer para as próximas edições, para que fique muito claro e que todos se sintam representados. Pode passar. Um ponto super interessante que apareceu na pesquisa, que tinha uma pergunta, que questionava se este líder ele já havia atuado em outro setor, se não saúde, né? E isso é muito importante para a gente conseguir entender que perfil desses novos líderes que estão entrando no nosso segmento, né, no nosso setor, quais os perfis que eles veem, né, diante dos setores anteriores. E também vocês podem consultar no Atlas que temos aí 14,54 que vieram de indústria, serviços, consumo e varejo, de diversos outros segmentos, de outros setores, e que contribuem hoje com a transformação da saúde no Brasil. Então, também é um ponto de extrema importância a gente destacar isso. Outra questão que também abordamos é tamanho de empresas, faturamento das empresas, quantas empresas os líderes atuavam. A gente sabe que muitos líderes da saúde atuam em mais de uma empresa. Então, hoje, 67% dos respondentes atuam em um só empregador, né? E eles têm aí, a maioria, entre 10 a 40 mil reais é o salário que eles
recebem, né? E quando perguntado se eles estavam satisfeitos com salários, a gente teve aí um equilíbrio de sim ou não, tendo aí o sim com 51%. Acho que é um ponto bem interessante para nós líderes que lideramos pessoas estar de olho, né? Quem são esses outros 49 que estão diante e estudar um pouco essas peculiaridades. Mas um ponto que o Balestrin sempre coloca é que a gente tem diversos desafios nesses últimos 2 anos e esse questionamento precisa ser olhado com um olhar muito crítico, mas também precisa ser conhecido. Agora é conhecido via o Atlas. Um ponto que a Sheila, vou deixar ela falar sobre isso aqui, ela inclusive escreveu um artigo super interessante para o Atlas, exclusivo para o Atlas, falando sobre diversidade e inclusão. E também o nosso parceiro da Korn Ferry, Rodrigo Araújo, que eu vou chamar para poder estar com a gente aqui daqui a pouquinho, Rodrigo, que também fala um pouquinho sobre esses desafios. Sheila? Aqui no quesito de diversidade e inclusão, a maior parte dos líderes declaram que suas empresas estão preocupadas com diversidade e inclusão de forma bastante avançada e enfim. É interessante, eu creio que Larissa, Balestrin, acho que todos nós esperávamos um percentual menor diante do quanto esse tema vem sendo estimulado nas empresas. Você vê aqui. E surpreendentemente a maior parte das empresas dizem que sim, né? A questão de gênero, a questão de raça, ela vem sendo discutida de forma prioritária, né? E para nós isso é importantíssimo no viés da liderança. Caso contrário, somos vistos todos nós como líderes que não atuam frente às tendências globais aí de mercado, né? Que é trazer a inclusão como um tema para que a empresa seja vista como uma empresa que agrega valor realmente. Afinal, o tema de saúde já puxa para a questão da humanização. Se diversidade e inclusão não estiver na temática dos líderes de saúde, quiçá estará nas outras indústrias ou nos segmentos, né? Então, acho que aqui foi bastante positivo olhar esse 80%, mas tem os 20% ainda para trabalhar e sempre se terá, né? Acho que na questão de mulheres, existe uma massa muito grande no segmento de saúde, de lideranças, que vem da própria formação de enfermagem, equipes multiprofissionais, que favorece talvez esse percentual a maior do que outras indústrias, né? Ou segmentos. Mas, enfim, vejo como positivo, mas eu acho que tem um caminho enorme a percorrer, afinal nós estamos falando da visão de 1.500 pessoas. Perfeito. E teremos que ter as 3.000 ou as 5.000 que sejam nos próximos questionários para que haja um entendimento ainda maior do que essa diversidade e inclusão se propõe a trazer no sistema de saúde, né? Vou fazer o seguinte, obrigado, Sheila. Já que as mulheres gostam de brilhar, né? E elas brilharam nesse... Vou pedir para a Larissa sentar aqui. Vem cá, meu velho. Tá? Até porque agora ficou claro, as duas mulheres estão no centro e nós estamos aqui ao redor para bater palma para elas. Mas eu quero dizer para vocês que apesar de tudo isso, o Sebex, já 6 anos atrás, já foi uma empresa uma entidade que já pensou na frente. Afinal das contas, chama-se Sebex, né? Termina em X, né? Exo, né? E a única coisa que a gente vai fazer mais para frente é mudar o nome de Ocebex para Acebex. Fala, Mari, continue. Perfeito. Até o Rodrigo vai falar agora? Já? Vai sim. Eu vou chamar ele na saúde digital, tá, Rodrigo? Então, assim, poucos sabem, mas a equipe do Sebex, da parte de administração, é 100% mulher. A gente já tentou colocar homens, né, Balestrin, mas não deu certo. Então, continuamos 100% mulher. Aí a gente se juntou também com a C2L, que é 100% mulher. Então, realmente, Sheila, a gente vai tomar conta disso tudo. Pode passar, Júnior. Tem por vaga. favor. Só terminando esse bloco, puxo também a fala do Rodrigo. Então, terminando esse bloco, a gente também, dentro do Atlas, vocês vão poder consultar um pouquinho sobre formação acadêmica dos nossos líderes respondentes, com 65% já fizeram, né, uma pós-graduação, e também um dado bem interessante sobre proeficiência em línguas estrangeiras, que também é um dado crítico dentro do Atlas. E eu espero que vocês leiam com atenção. Mais à frente, a gente traz o desenho da liderança da saúde.
onde saúde digital é tida como a terceira lacuna vista pelos respondentes, né? Esse é um ponto bem interessante. E aí tem um dos pontos que eu mais gosto, né? Eu sou da área de educação. A gente colocou uma pergunta, né, Sheila, que trazia dos últimos 24 meses quantos treinamentos de lideranças líderes tinham tido. E o mais interessante é que 25% deles tinham tido 0 treinamentos de liderança. Levando em consideração o cenário de pandêmico que passamos, e mesmo assim, mesmo sem cenário pandêmico, né, se também levarmos em consideração que o acesso à educação online facilita muito mais, 0 treinamentos de liderança realmente é um ponto crítico dentro dos nossos líderes de saúde. E esse quadro coloridinho que está aqui ao nosso lado, a gente fez uma pergunta sobre competências da saúde, levando em consideração as macrocompetências do IHF, que também destacamos lá no Atlas, vocês vão poder conferi-las de uma a uma, e acrescentamos saúde digital, por sugestão aí da KPMG, e tivemos aí as 3 principais lacunas, tendo comunicação e gestão de relacionamento a primeira, visão do sistema de saúde a segunda, e saúde digital, que ganhou um capítulo à parte. Quem abriu esse capítulo foi o Rodrigo Araújo, nosso parceiro da Korn Ferry, que foi super gentil, que entrou aí no projeto com a equipe dele, tem toda uma equipe linda por trás, e nos ajudou a desenhar isso tudo. Conta pra gente, Rodrigo. O tema da saúde digital, acho que, de certa forma, todo o setor vivenciou isso durante a pandemia, né? Acho que quaisquer resistência ou quaisquer aspecto que tinha em algum momento prévio à Covid-19 dificultado o processo de evolução nessa direção, ele foi, né, dinamitado, porque não houve outra saída que não buscarmos, através das tecnologias, através das inovações, impulsionar essa revolução alavancada naturalmente pelo contexto digital. E aqui a gente destaca, né, não só um fator que para nós é extremamente importante, que é a autoconsciência, né, que as lideranças identificaram que é uma área de desenvolvimento. Então esse é o primeiro passo, né, é você reconhecer que existe uma lacuna, que existe uma oportunidade de capacitação, para que a gente possa então a partir daí trabalhar, né? Então essa consciência, ela é o primeiro fator de transformação para que a gente consiga então impulsionar essas capacidades. E a partir daí a gente nota que esse elemento da saúde digital, ela não só pelo aspecto que a gente fala, né, no Atlas, a respeito da telemedicina, das inovações que a medicina consegue promover a partir da tecnologia, mas também ela tem um outro atributo que está conectado com o tema da diversidade e inclusão, que é o tema da inovação por si só. Né? Porque a gente acredita que a diversidade e a inclusão, ela é o grande enabler, né? Ela é o grande fomentador de um processo de inovação. Porque à medida em que eu tenho representatividade, à medida que eu tenho uma diversidade, aí não só de gênero, de raça, de orientação sexual, mas principalmente uma diversidade do ponto de vista de mindset, isso vai permitir que a gente continue impulsionando essas transformações que vão ser naturalmente muito críticas para o setor. E uma última observação, né, diz respeito a essa combinação, né, de diversidade e inclusão com as transformações digitais. Porque a gente observa, e acho que muito bem apontado pela Sheila, acho que aquele número realmente chamou muita atenção, né, dos 80%. Então a parte boa é que talvez já exista essa consciência da diversidade, da importância da diversidade. Agora a gente precisa fazer com que o ambiente também seja inclusivo, né? Porque não dá para você separar essa dimensão, né? A gente costuma dizer que a diversidade é o mix, né? E a inclusão é fazer com que esse mix funcione bem. Porque senão eles passam a ser ilhas isoladas dentro do contexto e acabam muitas vezes por si só não ocupando o seu espaço que é de direito. Então acho que a saúde digital vem para incorporar todos esses elementos, né? E a gente vai ver certamente muita transformação, né? Acho que o setor talvez encaminha aí para algumas revoluções, né? As primeiras acho que nós já iniciamos a partir dessa pandemia, mas que certamente vão continuar impulsionando a mudança no segmento. Muito bom. E a KPMG foi muito feliz quando puxou esse capítulo de saúde digital, né? Eu lembro que na reunião a gente ia abordar de forma mais sutil, e Sheila colocou isso como
uma premissa, né? Levando em consideração a importância de falar sobre esse tema, né, Sheila? Conta pra gente. A gente tem hoje praticamente todas as empresas com as quais a gente conversa, elas estão com saúde digital e a transformação drivando as suas atuações estratégicas. Então está na pauta dos conselhos. Então não teria como perguntar sobre perfil de líder, como eles atuam e competências estabelecidas, como eles se veem, sem falar do quanto eles estão inseridos nesse ambiente de saúde digital. Né? E aqui a Larissa acho que vai contar um pouquinho que muitos não se veem ainda tão inseridos, né? Ou veem as suas empresas, as quais lideram, ainda embrionárias ou num caminho de construção desse quesito de saúde digital impulsionado pela questão da pandemia. Né? Perfeito. E vocês podem olhar no gráfico, até no próprio, a gente consegue trazer um pouco mais de informações que 62% dos líderes se veem ainda em desenvolvimento no ponto de saúde digital, que é uma questão muito, vamos dizer assim, crítica, né? E também aqui somente 16 se vê preparada para enfrentar esse cenário tão impactante, com tanto impacto na parte digital. Então acredito que é sim um ponto de destaque dentro do Atlas, né, Balestrin? Com certeza. Você passa para mim, Júnior? Obrigada. Fechando um pouco esses blocos, como eu coloquei lá na Assembleia, não destaquei aqui, mas assim, temos o capítulo do censo, depois vemos aí com um pouquinho do desenho da liderança, fechamos com o saúde digital, com esse dado que para mim é um dos grandes impactos. 74% dos líderes reconhecem que a pandemia acelerou a transformação digital na empresa. Somente 5% acredita que não impactou ou que diminuiu. Então, realmente é um tema ainda em questão. Passa para mim. No Atlas, vocês vão poder conferir um pouco mais um detalhamento das áreas de tecnologia que a KPMG nos ajudou a mapear. Dentro de cada área, conseguimos fazer uma autoavaliação dos líderes, perguntando se eles consideram suas organizações evoluídas, que ainda não implantaram ou em desenvolvimento. Vocês vão poder conferir uma página por cada área de tecnologia, levando em consideração também a região do Brasil. Sinais que logo em seguida vocês vão ver, mas vocês conseguem perceber que telemedicina é sim a grande ponto de atenção dentro das organizações e que sim precisa ainda ter muitos avanços para que eles considerem sim evoluídos, vamos dizer assim. Pode passar. Vocês vão poder conferir dentro do Atlas um painel por cada área de tecnologia, muito completo, um pouquinho sobre o conceito, também seguindo aí sobre os sinais em toda a região do Brasil, todas as regiões do Brasil, como a gente já havia falado, contempladas, né, dentro dos nossos pesquisados, e eles se autoavaliando a maturidade das empresas dentro de cada ponto de evolução. Tem pode passar? Tem duas questões que eu queria complementar, que ao final do Atlas nós tivemos duas perguntas abertas. Uma voltada para quais são os maiores impactos que os líderes conseguiram ver na pandemia frente ao setor da saúde, e uma outra que pergunta sobre o que eles veem como os principais desafios para os próximos anos. E aí, quem saiu como primeiro lugar, mais uma vez, transformação digital e a evolução da transformação digital frente ao nosso setor, também destacados. Fica aqui o nosso convite. Sexta-feira, às 9 horas, vai estar eu, Balestrin, e mais 2 convidados, um painel do Global Summit, que este ano já começou a acontecer essa semana aí. Então a gente vai participar de um painel falando não só sobre o Atlas, muito focado em saúde digital, abordar todos esses painéis e sinais por todo o Brasil em cada área de tecnologia e falando também da importância do papel do líder na saúde digital. Ficam todos aí os nossos associados, fellows, convidados. No Atlas vocês vão poder consultar também artigos exclusivos da Sheila, do Rodrigo, Sei eu. meu, o Balestrin fez eu escrever um artigo, né? Eu obedeço. O Balestrin fez a carta do leitor, que ficou muito bem escrita. E também
Tivemos mais um artigo do A Leonardo. minha foto não é a primeira, é a segunda. Já mudamos. Já mudamos. E também tivemos também o Leonardo Giusti, que não Não pôde sou estar tão aqui. inclusivo assim. Não pôde estar aqui, mas escreveu também um artigo para que vocês consigam aí se enriquecer e trocar todos esses pontos aqui destacados. Um ponto em questão os próximos meses, claro, vamos discutir um pouco mais o Atlas, o impacto que esses números tiveram. Vamos trazer um pouco mais também de alguns dados inéditos. Temos dados inéditos que ainda não foram para o relatório, que eu acho que é interessante aí compartilhar com todo o nosso setor. Mais alguém quer complementar? Balestrinho, por favor. Eu posso encerrar? Você pode fazer uma fala, gente. Bom, na realidade eu não iria complementar nada do que a Sheila, a Larissa e o Rodrigo falaram para nós, né? Porque na realidade eles são os autores, né, intelectuais daquilo que está colocado, daquilo que está posto. Claro que nós do SEBEX tivemos a inspiração, né, de criar a necessidade de termos um instrumento como esse, né? De novo, vou repetir para vocês, desconfiem das instituições e das entidades que não têm a capacidade de se comparar, né? Todos nós temos que nos comparar. Então, quando a gente cria um instrumento desse, que é um instrumento de comparação, é porque nós estamos trazendo luz à sombra, a falta de luz, que significa a falta de conhecimento em relação àquilo que se faz, né? Então, diferentemente daquilo que se faz no nosso Congresso, nós não temos aqui nenhuma PEC secreta, né? Agora nós temos, o Supremo não precisa fazer nada no SEBEX, né? Nós já tomamos a decisão de nos colocar abertamente como as entidades têm que ser, como as empresas têm que ser, como as pessoas têm que ser, né? Transparentes, focadas na equidade, focadas na responsabilidade social e focadas principalmente na capacidade de se apresentar, né, para aquilo que o Zé colocou, que é ter uma percepção clara de como é que elas podem contribuir com a sociedade da qual elas fazem parte. As entidades só existem quando elas têm propósito. E quando esse propósito não é um propósito individual, é um propósito coletivo e é um propósito social. É assim que elas se transformam em entes fortes, vivos, claros e, consequentemente, que fazem bem à sociedade. Quando elas não fazem isso, elas não merecem nem a crença, nem a companhia e muito menos a credibilidade que as pessoas possam dar para elas. Então vamos ficar atentos a isso. Eu estou insistindo nesse ponto que eu quero deixar bem claro para vocês, que nós do SEBEX nos sentimos muito bem quando fazemos isso e queremos exatamente que vocês se sintam bem estarem dentro dessa pleiade, né? Estar dentro dessa comunidade, que é a comunidade do líder de saúde no nosso país. Muito obrigado, mais uma vez agradecendo a todos vocês, não só que nos ajudaram na confecção desse material, mas todos aqueles que de alguma forma participaram dos nossos questionários, dos líderes que nos ajudaram, das empresas e das associações que nos ajudaram a aumentar, né, esse bolo de respondentes e principalmente de vocês que se animaram, como disse a Lara, estarem aqui, né, depois de tantos anos. A gente aos poucos vai se encontrando, né? A gente vai no cinema, vai no jogo de futebol, mas a gente ainda tem um certo receio de eventos científicos e técnicos, né? Como se no futebol não tivesse Covid e aqui tivesse. Né? Mas nós vamos, com certeza, com o tempo... um pouquinho antes a gente estava dizendo, não existe, acho que aquele termo que se falava, há 18 meses atrás, ou 15 meses atrás, o tal de novo normal, ele não existe, né? É provado que esse novo normal, o que existe é o normal, né? E o normal nós estamos construindo, de novo, exatamente porque o que a gente quer é contato, é trabalho, é fazer, é produzir,
e mais do que isso é a capacidade de se relacionar. Em um Atlas como esse, e um Sebex como é o nosso, ele traz exatamente isso, a capacidade de se relacionar. Então todos bem-vindos ao novo relacionamento. Gente, boa noite, obrigado a todos. Obrigada.